Você já ouviu alguém chamando os ministros de louvor de levitas? Esse é um costume bastante comum entre as igrejas, e infelizmente, muitas pessoas o fazem sem saber exatamente o que esse termo significa. Olá, tudo bem? O meu nome é Graça, fica comigo até o final desse vídeo que vou te passar alguns princípios importantes sobre como ser um ministro de louvor com excelência. Então, como eu ia dizendo, você já ouviu alguém chamando os ministros de louvor de levitas? Esse é um costume bastante comum entre as igrejas, e infelizmente, muitas pessoas o fazem sem saber exatamente o que esse termo significa. Segundo as Escrituras, os levitas eram israelitas da tribo de Levi, que, escolhidos por Deus na época de Moisés, tinham como função cuidar do templo do Senhor e todas as questões envolvidas nisso como montar, desmontar e transportar o tabernáculo durante a peregrinação no deserto do Sinai, transportar os móveis do tabernáculo, acampar ao redor do tabernáculo, servindo como protetores dele, cuidar da limpeza e arrumação do tabernáculo e posteriormente do templo, servir como guardas e porteiros, além de receber e guardar os dízimos e as ofertas, servir como músicos, poetas, compositores e cantores na adoração pública. Como podemos perceber, o papel dos levitas não se resumia exclusivamente ao último item que citamos. Porém, geralmente as pessoas tendem a imaginar que os levitas são as pessoas que adoram a Deus através da música, e ponto, quando na realidade, sua função vai muito além disso. O papel do ministério de louvor da igreja enquanto levitas, nesse contexto, é o de servir a Deus, as pessoas e a igreja, de forma a conduzi-las ao louvor e à adoração a Deus no momento do culto. Isso não quer dizer, porém, que o trabalho desse ministério se encerra quando o período separado para o louvor termina, ou quando o culto em si acaba. Um ministro que zela pela honra que exerce, é um levita em seu modo de viver, nas palavras, no comportamento, na maneira como conduz sua vida em todas as áreas. Você entendeu a dimensão da importância do ministério do louvor na igreja? A grande responsabilidade que ele carrega? Veja agora alguns princípios que devem estar sempre presentes na vida de um ministro de louvor. Primeiro princípio: estude a Bíblia. Conhecer a Bíblia com propriedade é extremamente importante para todo ministro de louvor. A adoração e a conduta de um ministro precisam estar alinhadas com a palavra de Deus. Então tenha frequentemente um tempo de qualidade com Deus. Uma rotina de oração, leitura bíblica e adoração individual precisa fazer parte da vida dos ministros de louvor. Afinal, é preciso estar próximo de Deus para liderar um grupo na igreja, escrever e cantar novas músicas, conduzir a adoração e influenciar a ligação das outras pessoas com Deus. Segundo princípio: invista na parte técnica. Priorizar a vida com Deus em primeiro lugar, não quer dizer que o seu lado técnico vai ficar abandonado. Afinal, aquele argumento "não sei cantar ou tocar, mas é de coração para o Senhor", já não cola há muito tempo. Ministros de louvor necessitam de aulas de canto, preparo vocal, ensaios, entre várias outras questões que envolvem a música. Porém, além de todo o cuidado com a voz, é imprescindível dedicar tempo para estudar aspectos de liderança e teologia da adoração para a excelência do grupo de louvor. Deus entregou pela humanidade o que tinha de melhor, seu único Filho precioso. Nós, enquanto servos e filhos, devemos então, visto que nunca poderemos retribuir à altura, dar o que temos de melhor para Deus. A liderança de um ministério tão relevante para a igreja requer preparo, excelência e segurança. Afinal, os ministros de louvor não apenas cantam, mas enfrentam diversas questões como instruir pessoas, manter a união do grupo, alinhar a adoração 100% com a Bíblia, entre muitos outros desafios. Terceiro princípio: tenha zelo pelas questões organizacionais. Dentre os fundamentos do ministério de louvor, um dos mais valiosos é o zelo por todas as questões que envolvem o ministério, desde as mais sérias, até aquelas que parecem simples. Isso quer dizer que você deve cumprir a sua escala corretamente, prezar por chegar sempre na hora, evitando atrasos em ensaios e cultos, aceitar as correções do seu líder, sejam elas relacionadas à técnica musical ou ao seu comportamento como cristão, não falar mal dos demais integrantes do ministério ou se considerar superior a eles. Lembre-se, os levitas zelavam pelo templo do Senhor a tal ponto, que eram capazes de morrer a fim de protegê-lo. Sua disposição é a mesma? Quarto princípio: cante louvores com consciência, compreendendo o que a letra deles significa. Quem nunca escolheu uma música para ministrar em algum culto só porque gostou da melodia dela, do ritmo, ou então porque todas as outras igrejas também estavam cantando? É de extrema necessidade que você reflita muito antes de escolher seu repertório, analisando as letras das canções se elas estão de acordo com a Bíblia e com os valores da igreja ou não. Afinal, cantamos para que Deus seja louvado e adorado, e as canções precisam estar de acordo com isso. Dessa forma, tenha sabedoria no momento de escolher as canções. Quinto princípio:
Considere todos os públicos da sua igreja antes de escolher o repertório. Lembre-se sempre que existem diversos públicos e tipos de pessoas dentro da igreja. Isso significa que você não precisa ficar preso somente às músicas do momento, e esquecer das músicas antigas cujas letras são tão sinceras e que marcaram gerações anteriores à nossa. Da mesma maneira, também não é ideal que você cante apenas músicas bem antigas e esqueça das novas gerações com composições atuais. Resolva esse problema, criando um repertório que atenda a essas duas necessidades. Espero que você tenha gostado dos princípios que listamos para o Ministério de Louvor, que essas dicas sejam úteis para a sua vida, seu ministério e que você possa aplicá-los em sua igreja. Se você chegou até o final do vídeo, abençoe o canal deixando um comentário sobre a importância de ser um ministro de louvor com excelência. E se você deseja ser um ministro de louvor com excelência, invista em você e na equipe de música da sua igreja. Fique com Deus. Até o próximo vídeo.